Amigas e amigos, o capo da Operação Lava Jato, o ex-juiz Sérgio Moro e também ex-ministro da Justiça e Segurança Pública do governo do presidente Jair Bolsonaro, essencialmente corrupto e fascista, nesta entrevista a gente pode ver nitidamente a alma de um fascista contemporâneo. Mas antes de prosseguir, eu sou Oswaldo Bertolino, este é o Outro Lado da Notícia. Bem-vinda, bem-vindo ao Outro Lado da Notícia. Peço para você se inscrever, para você comentar e também para você ser membro do canal. Sempre digo aqui que esse espaço depende muito da participação dos internautas. Eu tenho aqui mais de 33 mil inscritos neste canal e a impressão que eu tenho é que muitos estão defasados talvez no aplicativo, também no acionamento do sininho. É muito importante acionar o sininho, porque todos os dias eu publico um vídeo aqui, ou praticamente todos os dias. Nós temos o programa Roda de Conversa às 13 horas, e eu também estou sempre fazendo comentários aqui, e muitas pessoas dizem que não estão recebendo as notificações. Possivelmente seja isso. Agora, para garantir efetivamente a propagação do canal, é importante ser membro. E nós estamos agora sorteando um livro por semana. Já sorteamos na semana passada, agora no sábado, a biografia do Ho Chi Minh. Na semana que vem nós vamos sortear também um outro livro. E é só ficar atento no Roda de Conversa ou aqui nos comentários, porque brevemente eu vou anunciar qual vai ser o livro que nós vamos sortear no próximo sábado. Agora é isso, né? Porque a ideia é exatamente estimular a inscrição no canal e também a divulgação do canal, mandar para outras pessoas, fazer aqui também o processo de ser membro do canal, dar o like, essas coisas todas. E é muito importante isso, né? Divulgar o canal. Peço para você fazer isso. Dizer, olha, lá no canal Outro Lado da Notícia do Oswaldo Bertolino tem livros, tem prêmios, é isso. Mas enfim, vamos em frente. O que o ministro falou aqui na Folha de São Paulo merece algumas considerações. A entrevista foi feita pelo jornalista Leandro Colom. Não é uma entrevista de toda ruim do ponto de vista das perguntas, evidentemente, lógico que tem um caráter chapa branca, não toca em questões fundamentais, a corrupção, por exemplo, do Sérgio Moro, desbragada, mas também faz alguns questionamentos relevantes. O mais relevante para a gente entender aqui é exatamente as respostas do Sérgio Moro, né? Ele fala aqui, por exemplo, deste problema de que o Bolsonaro era um risco de autoritarismo ou a democracia. O jornalista pergunta se ele não sabia disso, né? Ele diz aqui que em dezembro de 2018 o senhor disse que não via em Bolsonaro um risco de autoritarismo ou a democracia. Ele diz aqui o seguinte, que de maneira nenhuma, aliás, quando entrei, algumas pessoas me falaram que viram minha entrada como alívio, porque eu exerci o papel moderador, tenho histórico de juiz, de respeito ao Estado democrático, ao Estado de Direito, ele não fala democrático, e sempre me vi desta forma, como espécie de um anteparo a medidas mais autoritárias. Quando verifiquei que não tinha mais condições de exercer esse papel, eu saí. Quer dizer, se ele não sabia que o Bolsonaro tinha esse viés autoritário, esse viés de ameaça à democracia, é porque ele era um completo analfabeto, era um sujeito alienado, completamente fora do mundo, coisa que ninguém acredita nisso, né? Evidentemente que aqui é o primeiro comportamento do fascista, de extrema-direita, demagogo, mentiroso, corrupto, né? Não tem nenhum compromisso com nada disso, com o Estado Democrático de Direito. Aliás, o fascista de hoje é isso aí, né? Porque o que o fascista diz? O que ele alega para dizer que ele não é fascista? Ele vai pegar o exemplo do Mussolini, o exemplo do Hitler. O Hitler fez isso, o Mussolini fez aquilo, o outro, tal. Portanto, eu não sou fascista, não sou nazi-fascista. O fascismo e o nazismo, ele surgiu de uma ideologia, não surgiu do nada. Não é porque o sujeito diz, a partir de amanhã eu vou ser fascista. A partir de, sei lá, depois da manhã eu vou adotar a ideologia nazi-fascista. É uma ideologia, um conjunto de ideias, né? Ela surge e prospera na crise do capitalismo, é um produto essencialmente capitalista. Chegaram a dizer que o nazismo era de esquerda, né? Essa polêmica agora está um pouco esquecida, mas isso aconteceu recentemente, né? Então ele se apresenta
como o Salvador tem uma crise, e a crise, a natureza do sistema, do regime é a crise, tem uma crise, ela se agrava mais, depois dá uma amenizada, mas é uma crise constante, porque vem aí da divisão de classes, né? O explorado, o explorador. É aquela história que eu sempre digo aqui, que o Marx tratou muito disso, né? Que o capitalismo ele superou o feudalismo, mas resgatou o escravismo. Tem muito de escravismo e tem também de feudalismo, sempre falo isso aqui no capitalismo. Quer dizer, o capitalismo, as contradições do capitalismo estão aí. Quer dizer, regimes superados pela história, né, pelo tempo, são os componentes do capitalismo. Portanto, o capitalismo é um regime que não tem salvação do ponto de vista de se encontrar uma conformidade, uma conformação das suas contradições. São coisas antagônicas, né? O explorado, o explorador, o capital e o trabalho, essas coisas todas. E isso formam ideologias. Na crise do capitalismo surgem os grupos de bandoleiros, de bandidos, para dizer eu salvo isso aqui, ó, vou salvar. O problema disso aqui o que é? Corrupção. Quem faz corrupção? É a esquerda aqui, no caso, naquele... Lá foi aquela outra história que eu não posso falar aqui, que aliás, o YouTube anda me censurando, barbaridade, desmonetizando e tal, né? Uma coisa que já chegou no limite da sem-vergonhice. Uma coisa muito descarada, né? Eles desmonetizam, depois mandam advertência dizendo que o conteúdo não está adequado, que não sei o que vai ser analisado. Né? Depois, 3 semanas depois, nós analisamos, não encontramos nada e volta a ser monetizada. Né? Claramente, vigia, né? Estão vigiando, é censura, claro, né? Evidente. E a gente sabe o que tem por trás de tudo isso, né? Como funciona esses mecanismos de controle ideológico, dos aparelhos ideológicos e etc. E também a vigilância dos grupos de extrema-direita, né, que vivem aqui me atacando, né, fazendo denúncias para ver se derrubaram o Facebook, já falei aqui 2 vezes, em 2 ocasiões me derrubaram lá do Facebook, né, por alegações absurdas, criminosas, né, alegações criminosas, porque estão me acusando de fazer uma coisa que eu não fiz. Isso, à luz da justiça, das leis brasileiras, caracteriza assim um crime de censura, né? Censura, de violação da Constituição. Mas enfim, agora o que faz o fascista de hoje? Ele diz, eu não sou fascista porque eu defendo a democracia. O Ernesto Araújo, esse boquirroto, olavista, aliás, o Olavo de Carvalho também andou trombando aí com o Bolsonaro, né? De ontem para hoje. Hoje é domingo, dia 7 de junho de 2020, andou trombando aí com o Bolsonaro com seu vocabulário escatológico. Quer dizer, essa gente, o vocabulário deles é muito limitado. Né? Eles só podem existir com bravatas, com mentiras, com xingamentos, etc. Não tem nenhuma condição de se sustentarem defendendo uma ideia, um ponto de vista, por isso que eles atacam os outros. Isso é aquilo, o comunismo é comunismo, né? Tudo que não é da extrema direita, para eles é comunismo. A Globo é comunista, a Folha é comunista, tudo é comunista. Essa ideia desse imbecil aí, desse Ernesto Araújo, esse ministro das Relações Exteriores, ele tem falado isso, né, que nós amamos a liberdade, defendemos a democracia, e tal, que o comunismo é o comunismo é contra a liberdade, contra a democracia. Esse é o típico do fascista. É típico do fascista. E nós vamos ver aqui nessa entrevista do Sérgio Moro o que é um fascista. Num outro ponto, ele diz aqui que sempre apoiei a democracia, o Estado de Direito, minha saída do governo se insere nessa defesa. Democracia e Estado de Direito tem mais que 70%, quase 100%. É uma anomalia estar discutindo essas questões. Não é anomalia, é preciso discutir. O Sérgio Moro não é um democrata, claro que não é, não respeita o Estado Democrático de Direito. Aliás, eu sempre digo aqui que a arqueologia da Lava Jato está aqui nesse canal, acompanhei eles dia a dia, está também no meu site, outroladonoticia.com.br, né, que é um grupo, sim, fascista, de afronta ao Estado Democrático de Direito, afronta ao povo, né, um grupo criminoso, enfiado na corrupção até o pescoço, e o Sérgio Moro é uma expressão, a mais alta expressão disso aí. Evidentemente que por trás dele tem um mundo de coisas, sempre digo aqui, as coisas que estão por trás das coisas. Ele é um capanga. O Glauber
Braga, o deputado, chamou ele de capanga das milícias quando ele estava no governo Bolsonaro. Ele é um capanga de Wall Street, capanga do Departamento de Estado norte-americano, da geopolítica norte-americana, um serviçal, né, um jagunço de tudo isso. Portanto, não tem nenhum compromisso com a democracia, com a autonomia do país, né, com a soberania do país, né? Não tem nenhum compromisso, nada. Ele destruiu tudo que foi construído desse ponto de vista. Ele diz aqui, por exemplo, o repórter pergunta para ele: o senhor fala de arroubos autoritários, poderia dar exemplos? Agora ele fica dizendo que o Bolsonaro tem arroubos autoritários. Ele não teve. Quer dizer, sequestrou o Lula, ele não teve arroubos autoritários. Ele é pior do que o Bolsonaro desse ponto de vista. Do ponto de vista da corrupção, do atentado ao Estado Democrático de Direito, eles se equivalem, são da mesma laia, da mesma turma, da mesma faixa. Agora, do ponto de vista dos crimes cometidos contra a Constituição, ele supera o Bolsonaro, que ele sequestrou várias pessoas, não foi só o Lula, não, através de fraudes, de mentiras. E aí ele diz aqui que o presidente, quando invoca as Forças Armadas, a minha percepção é que não existe nenhum espaço nelas para movimentos de exceção, um golpe, algo dessa espécie. Eu sempre disse aqui que tanto a Lava Jato, o lavajatismo, quanto o bolsonarismo, né, o que eles fazem é o seguinte: eles procuram moldar as instituições. É o fascismo de hoje. Isso é fascista. A ideologia, aquela ideologia que moveu o Hitler e o Mussolini numa determinada direção, é a mesma ideologia que move agora a Lava Jato e o bolsonarismo, o lavajatismo e o bolsonarismo na mesma direção. Na direção de um regime autoritário, um regime de perseguição política, de Estado policial. O que o Moro fez? O Moro criou um Estado policial dentro do Estado Democrático de Direito. Ele não respeitou nenhuma regra do Estado Democrático de Direito. Ele criou esse Estado, parasitando o Estado Democrático de Direito, e as regras eram dele. Ou da laia dele, da turma dele, da quadrilha dele, da facção dele. E ele governou, né? A partir da Lava Jato, ele governou o país dentro desse estado de exceção que ele criou. Um mundo à parte e parasitando o Estado Democrático de Direito, dizendo: isso aqui está na Constituição, isso aqui também está na Constituição. Um exemplo disso é a prisão em segunda instância. Quer dizer, ele forjou, criou, não foi ele, né? Ele foi o capanga, é importante dizer isso. Forjou um Estado de exceção dentro do Estado Democrático de Direito, inclusive com as instâncias do judiciário subordinadas a esse Estado de exceção. Que foi aqueles 3 patetas lá do TRF4 que confirmou a fraude do Moro para prender o Lula. Depois o STF teve um ato de lucidez, a maioria do STF, e revogou esse mecanismo de sequestro político da prisão em segunda instância, a partir da condenação em segunda instância. Não entra no mérito, né? É preciso analisar o mérito. Isso é uma dívida que o judiciário tem. O mérito da questão vai pegar as fraudes, as mentiras, as corrupções desse espectro lavajatista comandado por este capo, Sérgio Moro. E mais adiante o que ele diz aqui: esse movimento da sociedade tem, o repórter perguntando, né, esses movimentos da sociedade têm pessoas de diferentes setores, de esquerda, de direita e tal, há uma resistência sobretudo de críticas da Lava Jato à possibilidade de senhor aderir a eles. Aí ele responde, o capo: há uma incompreensão do que foi a Operação Lava Jato, um caso judicial de investigação de corrupção. Há pessoas que ficam ressentidas porque alguns de seus ídolos políticos foram atingidos, assim como atingiu o ex-presidente Lula, atingiu o ex-presidente da Câmara, o Eduardo Cunha. As pessoas foram processadas pelo crime de corrupção, que não tem nada de democrático. É uma mentira dele aqui, todo mundo sabe que é mentira, né? Eu acabei de dizer, o Lula foi sequestrado, ele não foi julgado, não, né? O mérito da questão está pendente, ninguém analisou o mérito, né? Quem prendeu o Lula foi esse estado de exceção, com provas forjadas, mentirosas. O Eduardo Cunha foi apenas uma maquiagem que ele fez. O Eduardo Cunha tem contas na Suíça, cansei de dizer aqui, por que eles prenderam o Eduardo Cunha? É exatamente para justificar respostas como essa aqui. Prendemos o Lula, mas também prendemos o Eduardo Cunha. Sim, mas e daí? Vocês foram atrás, não analisaram o mérito da prisão do Lula, nem do Eduardo Cunha. Do Eduardo Cunha teria que pegar as contas na Suíça, puxar o fio da meada, puxar o caixa 2, evasão de divisa, lavagem de dinheiro. Cadê a conta do Lula? Onde o Lula tem conta? O Eduardo Cunha tem, o José Terra tem, e outros mais têm. Aliás, o Eike Batista foi lá falar com
o procurador-geral da República, esse agora, o Aras, alguma coisa assim, não sei exatamente como é a história, mas o certo é que ele pediu para reabrir a sua delação premiada, as coisas que eu sempre falei aqui, olha aí, ó, não falei. Quer dizer, o Eike Batista foi lá com a pastinha dele, o quezinho, aquele rola bosta, o Robertson Pozobon, ele foi lá com a pasta e tal, ó, tá aqui, ó, isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui, e o rola bosta, os quequequés. Sim, e daí? Qual é a consequência das provas que o Eike Batista levou lá? Varreram tudo para debaixo do tapete, é isso que ele está querendo fazer. Fala-se aí do Tacla Duran, que fez a mesma coisa. Perseguido, né, corrupção, então ele vai falar disso aqui daqui a pouco. Não tem compreensão nenhuma. A Operação Lava Jato é uma mera facção criminosa, uma organização criminosa de corruptos. Aí a Folha ainda pergunta aqui, o senhor deseja aderir a algum movimento ou não pretende fazer isso? Ele diz que é uma questão em aberta. Minhas posições sempre foram muito favoráveis à democracia e ao Estado de Direito. Fascistas. Eles não vão dizer que eles são fascistas. O Hitler, o Mussolini não diriam, jamais, nós vamos matar tantas pessoas. O nosso projeto é criar a solução final. Nós vamos criar campos de concentração. O que eles diziam? Não, nós estamos respeitando aqui a instituição. É isso aqui, ó, nós respeitamos o Estado. Naquele tempo eles não diziam isso. Agora eles dizem, porque a ideia move em cima de uma realidade, outra realidade. Lá qual era a realidade? Era outra realidade, mas as ideias eram as mesmas. Agora é uma outra realidade, as ideias são as mesmas. E aí eles dizem isso aqui, sempre favoráveis à democracia e ao Estado de Direito. É uma mentira deslavada, claro, né? Aí ele pergunta aqui, o repórter, o senhor teria problema, por exemplo, em dividir espaço com o governador do Maranhão, Flávio Dino, que foi juiz da época do Sérgio Moro, um crítico do seu trabalho e que assina um dos movimentos? Aí ele responde, essas questões nunca foram de nível pessoal. Claro que não, lógico que não. Agora, se há uma incompreensão das pessoas que fazem parte desses movimentos em relação à minha pessoa, talvez não seja o caso então, porque não me querem lá. Ninguém quer um fascista desse, corrupto, né? É isso aí, do mesmo nível do Bolsonaro e tal, do Paulo Guedes, que é outro criminoso também, genocida, a política econômica deles aí e tal, genocida. Se não me querem lá, não vou aderir, mas sempre tive minha posição muito firme em defesa do Estado de Direito e da democracia. Vejam vocês como ele repisa essa questão, né? É falta de argumentos, falta de ideias. Então fica repetindo. É corrupção, é democracia, é Estado de Direito, é corrupção. Sim, mas como que o senhor vai defender a democracia e o Estado de Direito se o senhor tem um currículo, um passado de corrupção e de afronta ao Estado Democrático de Direito, de fascista, de extrema-direita? Aí ele diz aqui, a democracia é um pressuposto fundamental, independentemente de qualquer partido, qualquer grupo. Na democracia temos muito mais pontos em comum do que divergência. As questões pessoais devem ser deixadas de lado. Claro, ninguém está tratando de questão pessoal, está tratando de um ato de corrupção e de fascista. O Sérgio Moro é um corrupto fascista. Isso aqui é vendedor de bilhete de loteria, né? O bilhete premiado. O vigarista típico, né? Chega lá, você ganhou um prêmio, não sei o que, se você investir aqui, você vai ganhar. Aquelas coisas que a gente sabe, né? Como atua um vigarista. Mais na frente ainda, ele diz o seguinte, ele diz aqui, nunca tratei essas questões nesse nível, não tenho nenhum problema pessoal com o Lula, ele pode ter comigo, não tenho nada, ninguém tem problema, nem pessoal nem nada, isso é gente do submundo, o Lula não se mistura com essa gentalha, diria aquele personagem, né? Tem um crime, e o criminoso tem que ser tratado como tal, e tem as pessoas da institucionalidade e tal, da sociedade e tal. O Sérgio Moro está na marginalidade social, ele não está no âmbito de ter relacionamento pessoal, político, nada disso, ele tem que ser tratado como tal. Aí ele diz aqui, discordo dele, divirjo do pensamento político, ele, graças a Deus, felizmente, só faltava ele ter acordo com o Lula, né? Pensar como o Lula e tal. E o Lula seria um criminoso, tinha que ser preso mesmo. Se ele pensasse igual ao Sérgio Moro, tinha que ser preso. Aí diz aqui, não existe um sentimento de animosidade pessoal e divirgem dos crimes que foram cometidos. Olha aí como ele trata o Lula.
crimes que foram cometidos. Um criminoso dizendo, ó, aquilo ali é criminoso e tal. É o marginal dizendo que as pessoas da sociedade, inseridas na sociedade e tal, que tem um papel institucional, dizendo que esse é criminoso, eu não sou criminoso. É o fascista típico, né? E diz aqui o seguinte: eu não falei que vou abraçar o Lula, o movimento não é do Lula. Felizmente o senhor não vai abraçar o Lula. Deus me livre, teria que tomar banho de álcool 70 graus, Lula. Umas 2 horas de banho de álcool, né, para limpar toda a corrupção, a lama do Sérgio Moro. Acima de tudo, é pretensioso. Aí o repórter pergunta aqui: o senhor teria constrangimento em integrar movimentos que podem envolver personagens de que o senhor foi algoz? Ele diz: não fui algoz de ninguém, ele foi um sequestrador, é diferente. Fiz meu trabalho como juiz com Eduardo Cunha, André Vargas, Lula, os diretores da Petrobras. É um trabalho. Ter um processo e ter condenado Lula só me trouxeram problema, retaliação, ameaça, ofensa. Me fiz porque é meu trabalho. Me convenci daquelas provas apresentadas, assim como foi em relação a todos os outros. Nunca é uma questão pessoal. Um trabalho sujo, né? Um trabalho de capanga. Tem gente que se presta a esse trabalho, claro. O Sérgio Moro claramente foi um capanga. A questão da Petrobras, né? Eu falei, o Eike Batista, acabei de falar aqui do Eike Batista, sempre disse aqui, né, o que significa exatamente essa história da Petrobras. Aí ele diz aqui: acho o que... Agora, o que acho em relação ao PT, independente de manifesto, o que seria melhor eles fazerem, isso foi colocado por determinadas vertentes do partido, é reconhecer os seus erros. Agora ele vai ensinar ética para o PT. Olha o fascista, o mentiroso, demagogo, né? Melhor forma de você conseguir limpar seu caminho para o futuro é reconhecer os erros do passado. Reconhecer os erros do passado significa reconhecer que um corrupto desse estava certo. Um indivíduo desse estava certo. Aí ele diz: é a estratégia que eles adotam, negando os crimes que foram praticados durante a presidência do PT, durante o período que o partido tinha controle sobre a Petrobras, junto a seus aliados. É mais ou menos o equivalente à postura do presidente da República, que nega a existência de uma pandemia no momento atual. É um erro isso, comparando Lula com o Bolsonaro, um criminoso, genocida, né, comparando Lula em cima de um caso comprovadamente mentiroso do Moro, porque ele sim foi corrupto, ele se enfiou na lama da Petrobras ao ocultar provas, ao mentir, né, nos autos, né, sobre os autos, ao varrer caixa 2 para debaixo do tapete, a história do João Santana que eu sempre disse aqui, mas o doutor Sérgio Moro tem caixa 2 aqui, tem caixa 2 ali e tal, né, e ele varreu tudo para debaixo do tapete. Né, a verdadeira corrupção da Petrobras, quem cometeu foi o Moro. O relatório que eu falei aqui, que existia, os departamentos de controle na Petrobras e tal, nada disso foi consultado. Ele mentiu, né, sobre o Lula e repete a mentira aqui. Vejam que é a natureza de um criminoso. É exatamente isso. Prossegue aqui ainda dizendo: como o senhor vê esses protestos contra o governo. Eles acham que as pessoas resolveram protestar nas ruas, tem que ter preocupação extremada contra a violência. Então, olha, um vândalo contra um violento contra, tem que ter preocupação e tal. E vai outras coisas. Ele diz que o senhor sempre disse que não é hora de falar das eleições de 22, o senhor sonha sempre dele, não existe nada disso, eu tenho um plano. Quando estava no ministério, saí faz um mês, nunca tive essas ambições pessoais e tal. É isso, ele é capanga. Ele pode ser candidato, pode não ser e tal, né? É mais provável que não seja, porque não tem a estatura intelectual para ser candidato. A direita certamente não vai apoiar um sujeito com esse currículo, com esse comportamento, né? Com um sujo, né? Completamente sujo. Isso aí cai na a primeira levantada de tapete dele, ele desmorona. É um risco muito grande pôr um sujeito, um capanga, como candidato. Mas pode ser, né? Enfim, não dá para fazer futurismo. E aí fala também em relação à interferência de Bolsonaro na PF, ele fala que essa polêmica que deu aí, ele controlando a PF. Por que o ministério dele passou a se chamar Ministério da Justiça e da Segurança Pública? Porque ele queria o controle da polícia, fazer da Polícia Federal uma polícia política. O que ele acusa o Bolsonaro de fazer, ele estava fazendo. Ele fez na Lava Jato, o Estado que ele criou uma força-tarefa dentro da Operação Lava Jato de delegados, lá esses delegados que eu sempre digo aqui, analfabetos, corruptos, corrompidos, etc, etc. Né? A turma lá do... Enfim, tem casos e mais casos aqui. Vamos adiante, que o tempo está correndo. Ele fala aqui, por exemplo, ele se estendeu muito nessa questão da PF, tentando justificar por que o Bolsonaro queria o controle político da PF, porque estava no controle político do Moro. Como disse o ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo, ele poderia jogar a PF contra o Bolsonaro. O Bolsonaro, antes que acontecesse isso, disse: eu controlo a polícia.
Eu crio o meu estado policial, você não vai criar o seu, não. É o conflito que eu sempre disse aqui que acabou acontecendo entre as facções que se compuseram para as eleições de 2018 na esteira do golpe, comandado fundamentalmente pela facção criminosa Operação Lava Jato, chefiada pelo Moro. Aí, mais adiante, ele fala aqui do caso do... alguns casos de corrupção que tem aí, né, o caso aqui do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, claramente ele varreu para debaixo do tapete quando ele foi ministro e outras coisas mais. Aí ele chega no caso do Tacla Duran, né, do advogado Carlos Zuccolotto. Interessante isso aqui, que ele disse que durante a Lava Jato tivemos vários casos que geraram animosidade, em particular existe esse indivíduo, olha como ele trata o Tacla Duran, acusado de lavagem de dinheiro. Se tem alguém que pode ser acusado de lavagem de dinheiro, chama-se Sérgio Moro, a partir do caso de Maringá, que eu sempre digo aqui. Ali ele foi cúmplice de uma lavagem de dinheiro de uma prefeitura de uma cidade de 500 mil habitantes, que hoje, segundo o G1, em valores atualizados, passa de R$1 bilhão. Cadê esse dinheiro, Sérgio Moro? Onde foi parar esse dinheiro? E ele diz aqui, decretei a prisão dele, decretou sequestro. Prisão fora da lei é sequestro. Não tem nenhuma base legal para decretar a prisão, né, de nenhum deles que eles prenderam lá. Sequestraram, na verdade, como diz o Sérgio, como diz o ministro do STF, o Gilmar Mendes. Não sou eu que estou dizendo, é ele que fala nesses termos. Aí ele diz aqui que decretei a prisão e, como álibi para se defender, criou essa história de que teriam tentado criar uma delação através de um amigo meu, tal Zuccolotto, uma fantasia, não teve nenhum contato desse meu amigo, etc. Então revela, abra os processos, seja transparente. Cadê a transparência internacional que vive colada na Lava Jato? Ô, transparência! Vamos transparecer aí essa história aí do Zuccolotto. Põe os documentos à mostra. Aí ele diz aqui, querem colocar minha esposa no meio dessa história. Como se beneficiou? O Zuccolotto não é advogado criminal, nunca tratou de colaboração premiada. Isso é o que ele diz, né? Agora, abra os autos, mostre. Não tem nenhum pagamento do Tacla para minha esposa e tal. Não sei. Isso é ele que está dizendo. Eu não acredito nele. Nele, no Dallagnol, na facção criminosa deles, não acredito. Claro, ninguém de bom senso há de acreditar. Agora, aquela história, né? Quem mente sobre um ponto, mente sobre um conto, diz o ditado. E o caso das APAES, que eu comprovei aqui que houve, sim, corrupção, né? Que o Sérgio Moro foi fazer palestra em Maringá, lá para as APAES, com renda revertida para as APAES no auge dos escândalos. Isso é corrupção. Se houve desvio para Rosângela Moura ou não, isso é outra coisa. Mas ele ir lá, dar palestra na APAE de Maringá e de Curitiba, com renda revertida para as APAES, que a esposa dele era advogada, isso não é corrupção? Claro que é o mesmo caso de Maringá, que ele foi lá na reunião com o Erivaldo Souza, o chefe do esquema de corrupção, foi fazer lá palestra contra a corrupção. Defesa da democracia contra a corrupção. Exatamente. Aí ele recorre aqui, diz que isso foi apurado pela PGR e arquivado em 2018. Abra o processo da PGR. Quem era o PGR da época? O Procurador-Geral da República. Essa que é a questão, um lavajatista. Abra lá, mostra, prove que o senhor, faça como o senhor fez com o Lula. Eu não estou falando diretamente com ele. Sérgio Moro teria que provar, né? Não vou falar com gente que não merece essa interlocução, né? É um indivíduo, esse indivíduo, Sérgio Moro, deveria abrir o processo e dizer, abre aí, mostra aí que eu não tenho culpa no cartório. Ele fala aqui do Aras também, né? Diz que o Aras alinhado com o Bolsonaro, esse procurador atual. O que mais que ele fala aqui? Também ele fala do Centrão, com moralismo de fancaria, de prostíbulo, do Bahamas. Sempre digo aqui que ele é um moralista típico do Bahamas. O sujeito que sai da igreja, vai para o Bahamas, ou sai do Bahamas, vai para a igreja. Bahamas, para quem não sabe, é uma casa de prostituição de luxo em São Paulo. Muito famosa aqui, que no dia do impeachment da Dilma, eles puseram no telão lá a imagem do Moro e da presidenta na época do STF, a Carmen Lúcia. E foram comemorar com cervejas e tal. A cara do Sérgio Moro é o Bahamas. Também diz aqui outras coisas mais. O que mais que a gente poderia pegar aqui? Fala aqui do Carlos, da turma do Bolsonaro. Vai falar, é um linguajar chapado, chapa branca, né, contra o ataque que ele faz ao clã Bolsonaro. E por fim ele diz aqui, o senhor diz que o PT tem que reconhecer seus erros, mas o senhor não aponta
um de sua parte, ele disse, se você tiver um exemplo específico, aí o repórter diz, na relação com o Congresso, sempre tive uma relação cordial com o Congresso. Quer dizer, ele não tem crime. É um santo. Quer dizer, a Operação Banestado, Maringá, a PAI, etc, sequestros que ele fez e tal. Quer dizer, se eu fosse eu entrevistando, o senhor sequestrou o Lula. Por quê? Porque aqui na Constituição diz isso. O senhor, lá em Maringá, o senhor foi cúmplice de uma quadrilha. Por quê? Porque o senhor fez isso. Na PAI, o senhor foi cúmplice de uma corrupção. Por isso, por aquilo outro, tal. E outras coisas mais, né? Eu sempre falei aqui da PUC do Rio Grande do Sul, por exemplo, que eles negaram a dar informação para mim, né? E vai por aí afora. Então, essa entrevista aqui, eu sempre digo que essas coisas deveriam ser emolduradas e guardadas para a história, para mostrar o que é um fascista, daqui o fascismo, nazifascismo de 40, que terminou em 45, tem aí já, né, 70 e não sei quantos anos, décadas e décadas, nós estamos analisando ele hoje, daqui a décadas nós vamos analisar os fascistas de hoje, ou quem tiver aí, né, sabe, sei lá, como que vai acontecer a história, mas quem for pesquisar a história, essa entrevista aqui certamente serve de exemplo, vai servir de exemplo para dizer, os fascistas de 45 pensavam e faziam assim, os fascistas de 2020 no Brasil pensavam assim. Esta entrevista do Sérgio Moro é típica de um fascista corrupto, né? Gente aí claramente da marginalidade institucional. Muito obrigado pela atenção, reforço o pedido para você se inscrever, dar like, compartilhar, enfim, ajudar a divulgar o outro lado da notícia. Um abraço, até a próxima.